Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo da teoria geral dos contratos. Já caminhando para a parte final da teoria geral, que é então o assunto que vai tratar da extinção dos contratos. Seja essa extinção de modo normal, seja essa extinção de modo anormal. Antes disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai lá, se inscreva, ative as notificações, comente, me diga aí o que você tem achado. Vamos fazer esse canal chegar à maior parte de alunos possível. Então vamos lá? Bom, então a gente tem que lembrar que contrato é fonte de obrigações. Então é onde nós encontramos as relações obrigacionais. E nós vimos que uma das características das obrigações é o caráter provisório que uma relação obrigacional tem. Ou seja, uma relação obrigacional ela surge para que ela seja extinta. Então, quando nós falamos de contrato, quando nós falamos de obrigações, nós não estamos falando de direitos perpétuos, que uma vez constituídos duram para sempre. Não. Ninguém se torna credor para permanecer credor para o resto da vida. Ninguém se torna devedor para ser devedor para o resto da vida. Há um momento em que essa obrigação, em que esse contrato precisam ser cumpridos ou mesmo extintos. Às vezes já existe um prazo determinado, já existe na própria convenção das partes, então, uma data para que haja a extinção daquele contrato. Às vezes é por prazo indeterminado, porém, em algum momento, um dos contratantes manifestará a vontade de colocar fim a esse contrato. Então, toda vez que nós estivermos diante de uma relação obrigacional, de uma relação contratual, a gente tem que entender que no instante da formação dessa obrigação, ninguém tem o interesse, ninguém tem a intenção de permanecer credor e devedor dessa mesma relação para sempre. Então, eles propõem, já estabelecem que há um fim a este contrato, há um termo final a este contrato, que uma vez então ocorrido o termo, ocorrido o momento de cumprimento do contrato, extinto então estará esse contrato, extinta então estará essa obrigação. Então eu formo a obrigação, eu formo o contrato, mas com o cumprimento desse contrato há extinção. Isso é o que a gente chama de extinção normal do contrato. O que é a extinção normal do contrato? É quando, então, os contratantes, eles cumprem exatamente aquilo que ficou convencionado lá no momento da formação desse contrato. Então, quanto ao tempo, quanto ao lugar do pagamento, quanto à forma desse pagamento, quanto ao objeto, tudo aquilo que ficou convencionado no instante da formação do contrato, uma vez cumpridas essas obrigações assumidas pelos contratantes, extinto então estará esse contrato. Então esse é o modo normal. Agora, existem alguns contratos que eles deixam de existir, que eles são extintos, que eles terminam mesmo que os contratantes não os cumpram, mesmo que o contratante não entregue a coisa que ele assumiu, mesmo que o contratante não realize o serviço que ele se comprometeu a realizar. Então, é um modo anormal de cumprimento do contrato, um modo anormal de extinção do contrato. Quanto ao modo normal, nós não precisamos ficar aqui tratando, da forma como essa extinção ela ocorrerá. Por quê? Porque lá no direito das obrigações nós já tratamos disso. Lá quando a gente estudou o pagamento, a gente então já entendeu que se cumpre uma obrigação da mesma forma como ela foi convencionada. Então tudo aquilo que foi convencionado pelas partes no instante da formação da obrigação, se cumprir, então há a extinção dessa obrigação. Então, aqui na teoria geral dos contratos, nós não vamos tratar das formas de cumprimento normal do contrato, porque isso já foi tratado lá no pagamento das obrigações. E se contrato é fonte das obrigações, então aquilo que se aplica ao direito das obrigações também se aplica aqui aos
contratos. Agora, nós precisamos aprender, então, acerca aqui da extinção anormal do contrato. Então, quando que, mesmo que um dos contratantes, ou mesmo que os contratantes não cumpram as suas obrigações, quando é que esse contrato ele se extingue? Bom, são duas as formas de extinção anormal do contrato. O contrato ele pode ser extinto sem cumprimento das suas obrigações por causas anteriores ou contemporâneas da sua formação ou por causas supervenientes. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que às vezes, no instante da formação do contrato ou até antes da formação desse contrato, já existiam causas, já existiam fatores que fazem com que, quando da execução desse contrato, posteriormente, essas causas elas incidam na execução desse contrato, fazendo com que esse contrato seja extinto. Por exemplo, quando da formação do contrato, um dos contratantes era absolutamente incapaz. Então, a causa ela é contemporânea, ela existe no mesmo instante em que o contrato se forma. Só que quando da execução do contrato é que essa causa ela se exterioriza, é que essa causa se manifesta. E se há aqui um absolutamente incapaz como contratante, esse contrato ele não precisa seguir o seu curso normal, ele não precisa ser cumprido, os contratantes não vão cumprir com as suas obrigações, porque na verdade esse contrato ele é nulo, ele não existe e a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Então o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que algumas causas existem no instante da formação do contrato que não foram percebidas pelos contratantes, porque se fossem percebidas nem poderiam convencionar aquele contrato, mas que quando da execução do contrato essas causas se manifestam, fazendo com que esse contrato ele seja extinto, sem cumprimento das cláusulas ali assumidas. E às vezes existem causas, são chamadas causas supervenientes, são causas que não estão ali na genética do próprio contrato, não estão ali no instante da formação do próprio contrato. São causas que vão surgir posteriormente e que, de alguma forma, podem gerar a extinção anormal do contrato, podendo trazer consequências ou não para os contratantes. Então vamos ver quais são as causas anteriores ou contemporâneas ao contrato que podem gerar a sua extinção. Então são as causas de nulidade absoluta ou relativa. Então lá naquele instante da formação do contrato já existiam circunstâncias que geram a anulação ou a nulidade de um negócio jurídico. Além disso, nós temos a cláusula resolutiva. Nós vamos aprender que o próprio nome já está dizendo, né? Se é uma cláusula é porque ela foi inserida no instante da formação do contrato. Então, se essa cláusula existe no instante da formação do contrato e ela se efetiva no momento da execução desse contrato, ela pode gerar a extinção das obrigações. E o direito de arrependimento. Por que o direito de arrependimento é uma cláusula ou é uma causa, contemporânea ao contrato? Porque só pode exercer direito de arrependimento se constar no momento da formação do contrato a cláusula de arrependimento, a previsão. Não pode se arrepender do contratante se não foi inserida a cláusula de arrependimento no instante da formação da obrigação. Então, no instante da formação da obrigação tem uma cláusula de arrependimento, e lá na execução desse contrato, um dos contratantes resolve então exercer essa cláusula de arrependimento, ou seja, o contrato não será cumprido, mas será extinto. Vamos estudar cada uma dessas circunstâncias, tá? Agora, quais são as causas supervenientes? Ou seja, o contrato não tem nenhum vício, nenhum defeito na sua genética, ele está perfeito e acabado, só que após a formação desse contrato, algumas situações surgem, gerando então a extinção anormal do contrato.
são as hipóteses então de resolução, resilição, morte de um dos contratantes e rescisão do contrato. Então agora nós vamos começar a estudar cada uma das causas que pode gerar a extinção anormal de um contrato, ou seja, o contrato será extinto mesmo que não cumprido. Vamos começar pelas causas anteriores ou pelas causas supervenientes do contrato. Então, a primeira causa anterior, a primeira causa contemporânea que gera a extinção de um contrato é a situação da nulidade absoluta e da nulidade relativa. Ou seja, ali na genética do contrato, o contrato já nasce com defeito. Então, naquele instante de formação do contrato, o contrato já é defeituoso, já tem ali um vício capaz de gerar a sua extinção posteriormente, sem que os contratantes cumpram com as suas obrigações. Então, eu tenho sim um contrato, ele se forma, ele se efetiva, mas ele não é capaz de produzir efeitos em decorrência, então, desses vícios, em decorrência desses defeitos. Esses defeitos, eles podem gerar, dependendo da gravidade, dependendo, então, ali do nível, né, de nulidade, do nível de gravidade que traz para dentro do contrato, eles podem gerar, então, nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico. Isso vocês já aprenderam lá no Direito Civil, parte geral. Então, essas causas que geram nulidade ou anulabilidade podem ser, então, causas que decorram, né, da própria manifestação da vontade das partes, né, em relação, então, à sua manifestação livre e consciente, então, ou porque são incapazes, ou porque há vício de consentimento, né, erro, dolo, coação, ou às vezes, né, esse defeito é um defeito que existe no objeto. A gente sabe que para o contrato ele ter validade, gerar efeitos, ele precisa ter um objeto lícito, possível, determinado ou menos determinável. E talvez pode ser que esse defeito decorra de um defeito na sua formalidade. A gente sabe que, como regra geral, os contratos eles obedecem o princípio do consensualismo, basta o acordo de vontades, mas para alguns negócios jurídicos exige-se então ali a forma especial. Então, se eu não obedecer essa forma especial, esse negócio ele pode ser nulo ou anulável. Bom, vamos falar então da nulidade absoluta. A nulidade absoluta é aquela que decorre de um vício que ataca um elemento fundamental, essencial do contrato. Por exemplo, um objeto ilícito. Então, a compra e venda de 1 tonelada de cocaína, né? Um objeto completamente ilícito, negócio completamente nulo. É como se nunca tivesse existido. Um outro exemplo que pode gerar aqui também a nulidade absoluta é a incapacidade do contratante. Então, eu exagerei aqui no exemplo, né? Mas, às vezes, um contratante, ele sendo absolutamente incapaz, não estando representado, ele então convenciona uma relação contratual com outra pessoa. A gente sabe que a nulidade absoluta, que é aquela que decorre dos absolutamente incapazes, ela gera então o que a gente chama de nulidade. O negócio ele é nulo. Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, de um objeto ilícito, quando a gente estiver falando, por exemplo, de um absolutamente incapaz como contratante sem estar representado, nós dizemos e entendemos que se trata então de uma nulidade absoluta. Esse contrato, apesar de formado, ele será extinto sem cumprimento das obrigações. Por quê? Porque, na verdade, juridicamente, esse contrato ele é considerado nulo, como se ele nunca tivesse existido. Tanto é que a nulidade absoluta, ela pode ser arguida a qualquer tempo e por qualquer interessado.
inclusive de ofício pelo juiz. Então, qualquer pessoa interessada naquele contrato, qualquer pessoa prejudicada em razão daquela incapacidade absoluta, ou mesmo o juiz percebendo essa incapacidade absoluta quando da verificação de algum litígio decorrente desse contrato, de ofício pode o juiz declarar a nulidade absoluta. E o efeito dessa nulidade absoluta é ex tunc. O que isso significa? Significa que ele retroage ao instante da formação do contrato, como se nunca tivesse sido realizado aquele contrato. Então, a declaração judicial, né, o pronunciamento judicial da nulidade absoluta faz com que aquela sentença retroaja ao instante da formação do contrato e se apaguem todo e qualquer vestígio, ou ato ou cumprimento daquele contrato, porque se trata então de uma nulidade absoluta. Agora, nós podemos ter também como causa contemporânea, como causa anterior à formação do contrato, que pode gerar a sua extinção de forma anormal, a nulidade relativa. A nulidade relativa, ela não ataca diretamente alguns dos elementos fundamentais daquele negócio jurídico, alguns dos requisitos fundamentais daquele negócio jurídico, mas dificulta, atrapalha, né, a execução do próprio negócio jurídico em razão, por exemplo, talvez de uma incapacidade relativa. Então, quando um adolescente, por exemplo, ele resolve, com mais de 16 anos, se tornar vendedor de um bem, de uma coisa, e não estando assistido nesse negócio jurídico, esse contrato pode ser anulado. Aqui a diferença é que, para que haja extinção do contrato em razão dessa incapacidade, eu preciso provocar o juiz, eu, prejudicado nessa relação obrigacional, tenho que então provocar o juiz para que o juiz possa declarar a anulação desse negócio jurídico. Um outro exemplo é quando há a convenção, a formação do contrato, mas aquela manifestação da vontade que precisa ser livre, ela vem então aí defeituosa por causa de um dos vícios do consentimento. Erro, dolo, coação, estado de perigo. Então a pessoa, num ato de desespero, precisando salvar a vida do seu filho, ela resolve então fazer um financiamento bancário, sabendo o gerente dessa condição e se aproveitando desse desespero do pai, ele acaba então abusando de algumas cláusulas, tornando aquele contrato extremamente oneroso. Então, nesse caso, o negócio jurídico existe, o contrato existe. Enquanto ninguém reclamar, o contrato gera efeitos como qualquer um outro, e se ninguém reclamar, esse contrato ele se extingue de forma normal, com o pagamento, com o cumprimento das obrigações. Agora, se no instante da execução do contrato, percebe o contratante que foi enganado, percebe o contratante que o gerente abusou da sua situação de desespero e percebe que está difícil demais cumprir aquele contrato, então esse contratante pode, nesse momento, então, propor uma ação para anulação desse negócio jurídico. Qual a diferença da nulidade absoluta para a nulidade relativa? A diferença é que na nulidade relativa só pode arguir a nulidade relativa aquele a quem aquela situação favorece. Então, quem pode arguir nulidade relativa? O incapaz, ou a pessoa que agiu em desespero. Não pode o gerente do banco arguir nulidade relativa. Não pode o outro contratante que não tinha aquela proteção, que não tinha ou não estava debaixo daquela proteção, arguir nulidade relativa para cancelar ou para extinguir o contrato. Então, só aquele a quem a proteção existia e foi desrespeitada é que pode arguir a nulidade relativa.
E um outro detalhe é que o pronunciamento judicial da nulidade relativa produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroage ao instante da formação do contrato. Significa dizer o seguinte: tudo o que foi feito e cumprido até o momento da propositura da ação, até o momento da sentença que declara a nulidade, é perfeito e acabado. Eu não posso discutir isso. Daqui para frente, da sentença que declara a nulidade para frente, é que os atos, é que os negócios, é que então poderão ser declarados anulados. Ou seja, eu não preciso mais cumprir as minhas obrigações, eu não preciso mais pagar a partir daqui, porque tudo isso foi anulado. E essa nulidade acaba gerando então a extinção do contrato, mesmo sem o cumprimento daquilo que foi convencionado entre as partes. Tudo bem, pessoal? Então essa é a primeira causa contemporânea ou anterior que gera a extinção anormal do contrato. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a cláusula resolutiva e também sobre o direito de arrependimento. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá!